Senhora presidente, vereadora Marisol, quero desejar um bom ano, Bom ano na sua gestão, nessa nova missão aqui na casa. Espero poder ajudar a senhora em algum que for possível, Mas a senhora já disse, por esses anos que a senhora já está aqui, sei que a senhora está bem ambientada. Então, para nós, eu fico bastante contente de saber que a Câmara, junto com o Bressan, com o Felipe, com o Ambrós, se depender da mesa, vamos depender dos colegas, vai ser uma boa gestão para todos nós, para Caxias. Não para a Câmara em si, mas para Caxias, acredito que será uma boa gestão. Quero também desejar uma boa estadia aqui, a vereadora Corina, que neste momento não está presente aqui, mas eu sei que boa recuperação ao vereador Luiz, E para nós isso é importante quando as pessoas saem. E nesse momento eu perguntei para a assessora dele como é que ele estava, está se recuperando bem, deixar um grande abraço para ele, Porque quem conhece ele está assistindo lá. Algum lugar que ele estiver, não, o jeito que ele é desinquieto é para ele ficar quieto, mas é difícil que ele consiga ficar quieto. O vereador Dil, líder de governo até o presente momento, até o final do ano, Quero agradecer, porque eu fiz algumas reivindicações aqui na tribuna, vereador Dil, que o senhor pôde e o senhor deu atenção. Quer dizer, o senhor deu atenção a todos, mas e algumas coisas o senhor fez, então eu quero agradecer. Ao vereador Fiuza, quero desejar que seja uma boa gestão aí na sua, juntamente com a vereadora Tati. Então, quero desejar aí um sucesso para o senhor. Então, a vereadora Corina estava falando da senhora, dizendo que quero desejar que a senhora tenha uma boa estadia aqui na casa, que não seja esse o primeiro mandato, que a senhora venha de novo ano, próxima legislatura, porque as pessoas vêm com ideias novas, não adianta. Isso para nós é bom, a gente sabe das suas ideias, o seu intuito, o trabalho que a senhora já fez em defesa animal. Mas, presidente, hoje, colegas, eu vejo hoje, quando o prefeito esteve aqui hoje, que, para nós do Fátima Baixa, as luzes continuam apagadas. Porque não é as luzes apagadas nas escuras que falta luz, não, isso também, Isso também. Mas eu quero dizer que o piscinão alagou várias casas de novo, e na fala do prefeito, em nenhum momento se falou, pelo menos procurei ouvir, falou de alagamentos. Então, assim, aquelas pessoas ali do Fátima Baixa que sonhavam ainda nessa administração, sair alguma coisa do papel, foi difícil fazer a manutenção. Eu sei que o vereador Ambrós esteve atrás também para resolver o problema, pelo menos a limpeza do piscinão. Foi várias vezes conversar com o secretário, fez uma limpeza. Acredito que a próxima chuva já volta o piscinão transbordar de novo, mesmo com a limpeza que foi feita. Então, criança feliz, a escola João Desorze, a escola João Desorze, a UBS. Então, infelizmente não vi, o pessoal lá ali da Vila Pinheiros também não vi nada de obras nesse sentido da questão dos alagamentos. Então, quando se tem um projeto, se vê uma luz no fim do túnel. Porque aí, nesse momento, não vi nem projeto, porque no último ano de uma administração, a gente sabe que o pessoal vem queimando pneu, Vem queimando pneu, então a gente pode ser que tinha uma luz no fim do túnel, que o pessoal do Fátima Baixa seria atendido, Então, algumas limpezas, várias casas, depois de 7, 8 anos, alagaram novamente. As pessoas perderam tudo novamente, e vejo agora hoje eu até falei com algumas pessoas no fim de semana, até ontem, eu disse que tinha alguma expectativa que o prefeito anunciaria algumas obras nesse sentido.
mas não foi o que fez. Não foi o que fez, então vejo com certa decepção até, né? Porque o prefeito esteve frente à Secretaria de Obras, conhece bem a área, conhece bem a região. Esteve frente à Codeca. Quantas bota fora foi feito lá, quantos recolhimentos de lixo foi feito? Sabe bem da situação, sabe bem do problema. E agora não tem projeto nenhum para o bairro Fátima Baixo. Não tem projeto nenhum. Então, a Criança Feliz, que atende várias crianças, não foi feito, foi lá, perderam tudo que tinha nos depósitos deles, na dispensa, desde a feirinha deles, que eles faziam para faturar uma graninha lá das arrecadações que faziam, né? Mas que lá foi tudo água abaixo. Então, vejo que isso está voltando como antigamente, agora parece que estão... Eu vi nos meios de comunicação, aí, vereador D'Ambros, que tem campanha, tem o prefeito anunciando, estava na imprensa anunciando, que vão fazer como é que eu vou dizer, uma campanha lá no tal bairro para recuperar a iluminação. Olha, isso aí a gente tinha que fazer, era no escuro, que ninguém visse, porque isso aí fica até feio dizer isso. As pessoas pagam a iluminação pública. As pessoas pagam a iluminação pública e nós temos que fazer, vereadores fazer. Tem gente que tem pedido 100 lâmpadas, 1000 lâmpadas, pedindo 1000 lâmpadas. Pedindo lâmpada para consertar lâmpada. Isso para nós chega a ser chacota até. Pedir lâmpada. Pedir uma lâmpada, meia dúzia de lâmpadas, a gente pede para trocar. Agora, o bairro ficar nas escuras, eu posso dizer que eu, de cabeça, aqui eu lembro talvez umas 40, 50 lá no meu bairro. Achei bastante. Agora, quando vai ter uma concentrada, tem lâmpada que nós estamos pedindo lá, conserto de lâmpada faz 90 dias, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Está indo para 4 meses. Vamos ver se não dá para acender uma velinha lá, porque não dá mais, é para esperar. Começa as aulas, as pessoas precisam, é uma segurança, uma lâmpada acesa na frente de casa. É uma segurança. Isso a gente sabe que fica difícil esperar para que a iluminação seja feita, a manutenção do dia a dia. Eu não estou falando da roçada, porque a roçada não vai ter mais. A pessoa vai contratar empresa com motosserra para fazer isso aí, porque o tamanho que está isso aí. Vai ter que ter uma empresa para cortar mais agora o mato em Caxias, porque a gente dizia assim, no decorrer dos anos, né? Nós estamos na festa da uva, nós estamos no mês da festa da uva. A cidade está toda, pelo menos na nossa região ali, São José, Santa Catarina, estava muito bonita. Se chover uma semana, quando chegar, não vamos pintar os cordão, não vai dar tempo. Vamos pintar depois da festa da uva, ou não tem tinta ainda. A festa da uva, no mínimo naquela região, para a festa da uva era feito. E agora a gente vê a dificuldade que esse governo está tendo. Mas no último ano, como está de gavar, a gente esperava mais. Esperava mais porque, se a gente for ver, secretário, prefeito, todos têm uma grande experiência, uma larga experiência, pessoas que eu considero pessoas do bem que estão ali, estão trabalhando. Alguma coisa está puxando o freio de mão que não anda, porque não pode uma administração chegar no último ano desse jeito. Poucos dias atrás, um ano e pouco atrás, foi indenizado uma casa lá no Fátima Baixa, vereador Zanquim. Indenizada, então ia desobstruir. Daí agora, nos alagamentos, mas por que essa casa não foi removida? Não, foi ocupada a casa. Mas a casa tem, assim, é para desobstruir o vão, para desobstruir. A prefeitura indenizou a família. Quando nós estávamos frente à secretaria, na mesma hora se tirava a família e se declaração de líder, fazia o que era preciso fazer. Bancada republicano. Se era para desentupir o bueiro, se era para abrir uma rua, era feito de imediato já.
e agora a gente vê que as dificuldades... Então, mais de ano foi tirado uma família, a prefeitura indenizou, fez tudo correto, só que depois continua lá outras famílias, não, era uma família, agora tem 4. E aí onde está trancando todo o valão ali do Fátima Baixa, que também está ajudando a obstruir o valão. Obrigado, presidente.